Olá, seja bem-vindo ao canal Abecedário da Biologia. Eu sou Dário. Aqui você aprenderá a biologia no seu sentido do ABC. Nesta videoaula trataremos das diferenças entre célula animal e célula vegetal. Quer saber das diferenças entre essas duas células? Fique ligado no vídeo, pois os conhecimentos mais básicos te fazem dominar os mais amplos. Então, pessoal, célula eucariótica animal, célula eucariótica vegetal. Veja que antes da palavra animal e antes da palavra vegetal, temos a palavra eucariótica. Isto porque tanto a célula animal, tanto a célula vegetal, pertence ao tipo de célula eucariótica. Na aula passada, sobre a diferença entre célula procariótica e eucariótica, nós falamos que a célula eucariótica é aquela que possui núcleo verdadeiro. Isto equivale a dizer que o DNA, o material genético, está envolto por uma estrutura chamada de membrana nuclear ou carioteca, formando o núcleo. Veja a presença do núcleo na célula animal e na célula vegetal. Temos o núcleo, com suas estruturas internas e tudo mais, e aqui também temos a presença do núcleo. Agora preste atenção. Em meio ao espaço interno da célula, no meio intracelular, nós temos essas estruturas mergulhadas num fluido, um líquido chamado citosol. Este citosol, só o citosol, sem contar com essas estruturas como o peroxissoma, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, por aí adiante, forma aquilo que nós chamamos de hialoplasma. Já este fluido ou este líquido, junto com essas outras estruturas, formam o citoplasma. Então estamos a ver aqui esse espaço interno, citoplasma. Então a diferença entre hialoplasma e citoplasma é que o hialoplasma é apenas o líquido viscoso, o citosol, ao passo que o citoplasma vai ser esse fluido viscoso ou líquido viscoso, o citosol, junto dos organelos celulares ou das organelas citoplasmáticas, ok? Muito bem. Agora eu trouxe aqui algumas estruturas internas dentro da célula, mas quero que saiba de uma coisa. Nessa videoaula eu não vou falar das funções dessas estruturas como tal. Vai ter uma aula específica onde vamos falar das funções das organelas citoplasmáticas. Aqui só vamos dar passada superficial, ok? Mas vamos falar de algumas só para você ter a ideia, ok? Muito bem. Membrana plasmática. A membrana plasmática, que é essa estrutura que envolve a célula, todas as células, ok? Todas as células, tanto células procarióticas, assim como as células eucarióticas, células de um animal, células de um vegetal, células de protozoário, de uma alga, de um fungo, vai possuir a membrana plasmática. Então, a membrana plasmática, que é esse delimitador da célula, conseguem ver na célula animal, esta estrutura aqui, membrana plasmática, conseguem ver na célula vegetal, essa estrutura aqui? Então, essa estrutura vai estar presente em todas as células que existem, tanto nessas células eucarióticas, assim como nas células procarióticas de bactérias, ok? Agora um detalhe, a membrana plasmática, ela em termos de tamanho, mede por aí cerca de 6 a 9 nanômetros, um tamanho muito, mas muito pequeno, que nem dá até para visualizar em microscopia óptica, ou seja, aqueles microscópios convencionais que nós usamos para observar células ou outras estruturas na escola, não é possível visualizar a membrana plasmática. A membrana plasmática só é visível em microscópio eletrônico, ok? Muito bem. E em termos de estrutura da membrana plasmática, nós vamos falar numa aula específica sobre a estrutura e a função da membrana plasmática. Mas nós falamos que a membrana plasmática, na aula passada, que ela desempenha a função de permeabilidade seletiva, ou seja, ela seleciona o que entra na célula e o que sai da célula. Ok, vamos no espaço interno da célula. Conseguimos ver aqui a mitocôndria. A mitocôndria vai estar presente em todos os seres eucarióticos ou em todos os eucariontes. Veja,
temos mitocôndria na célula eucariótica animal, está aqui a mitocôndria, legendada, e temos a mitocôndria na célula eucariótica vegetal, temos aqui não legendada. Então, a mitocôndria está presente em todos os eucariotos. Qual é a função da mitocôndria? A mitocôndria tem a função de produzir energia, ATP, ok? Ela é uma usina da célula, ela produz energia na célula. Além da mitocôndria, nós também temos essa estrutura com pontinhos aderidos nela. Inclusive, na aula passada, nós falamos que esses pontinhos são os ribossomas, que têm a função de produzir proteínas. Agora pensa comigo, se essa estrutura que parece com rede, que está dentro da célula, tem pontinhos chamados ribossomas aderidos nela, qual seria a sua função? A sua função também seria de síntese proteica, seria de produzir proteínas. Inclusive, essa estrutura chama-se de retículo, por ter o formato de uma rede, endoplasmático. Endo quer dizer dentro. Dentro do quê? Do citoplasma. Então, endoplasmático. Rugoso, porque possui ribossomas aderidos nela. Então, um retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteínas. Aí você pode me perguntar, qual é a diferença entre proteínas do ribossoma e proteínas do retículo endoplasmático rugoso? As proteínas do retículo endoplasmático rugoso são as proteínas que são produzidas em grandes escalas. Nós vamos ter uma aula específica sobre funções das organelas citoplasmáticas, ok? Mas vale dizer que o retículo endoplasmático rugoso produz proteínas em grandes quantidades, ao passo que o ribossoma produz proteínas em pequenas quantidades. Veja só, o retículo endoplasmático rugoso vai produzir proteínas em grandes quantidades, inclusive proteínas que serão mandadas para fora da célula. Proteínas que vão chegar nessa outra estrutura chamada de complexo de Golgi, descoberta pelo Camilo Golgi. Essas proteínas que vão chegar nessa estrutura chamada de complexo de Golgi, descoberta pelo Camilo Golgi, vão sendo secretadas para fora da célula. Então, a função do complexo de Golgi é secreção celular, uma das principais funções, ok? Mas vamos ter uma aula específica sobre organelas citoplasmáticas, onde nós vamos falar bem das outras funções do complexo de Golgi. Aqui são funções superficiais mesmo. Depois temos essa outra estrutura, que parece também com uma rede, só que a diferença é que essa rede não tem ribossomas aderidas nela. Então, significa que vai ser uma rede lisa. Inclusive, o nome dessa estrutura é o retículo endoplasmático liso. Liso porque não tem ribossomas aderidos à sua parede, ok? Muito bem. O retículo endoplasmático liso, vamos ver numa aula sobre funções das organelas citoplasmáticas, que o retículo endoplasmático liso tem a função de sintetizar lípidos e também participa no processo de desintoxicação celular. Agora, vamos para a célula eucariótica vegetal ver as diferenças com a célula eucariótica animal. Veja assim, a membrana plasmática, que eu disse que está presente em todas as células, tanto procarióticas, tanto como eucarióticas, está presente também em célula eucariótica vegetal. Consegue perceber? Essa estrutura interna é a membrana plasmática, ok? Aqui também é a membrana plasmática. Agora veja o seguinte, que a célula eucariótica vegetal, além dessa estrutura interna, que é a membrana plasmática, vai possuir mais uma outra estrutura fora, mais externa, ok? Essa estrutura vai ser chamada de parede celular. Inclusive, esta parede celular vai ser formada por um polissacarídeo estrutural chamado de celulose, ok? A celulose vai constituir a parede celular da célula eucariótica vegetal. É claro, vamos encontrar outras substâncias como a pectina, a lignina, a hemicelulose, mas enfim. A parede celular dos vegetais é formada ou é feita de celulose, ok? Então, significa que a célula eucariótica vegetal se diferencia no primeiro aspecto com a célula eucariótica animal nesse quesito. A célula eucariótica vegetal possui uma parede celular, uma parede bem rígida, mas muito bem rígida, que dá o formato e reveste ainda mais a célula. Além da parede celular, a célula eucariótica vegetal possui uma estrutura chamada de cloroplasto.
Este organelo celular, ou esta organela citoplasmática, vai ter a função de participar no processo da fotossíntese. Isto mesmo, os vegetais fazem fotossíntese graças ao cloroplasto. O cloroplasto é um tipo de plasto. Inclusive, numa aula sobre teoria endossimbiótica, vamos falar da origem do cloroplasto e das mitocôndrias, ok? Numa teoria chamada de teoria endossimbiótica. Então, em segundo aspecto, a célula eucariótica vegetal se difere da célula eucariótica animal na presença de cloroplasto. Uma outra diferença. A célula eucariótica vegetal possui essa estrutura aqui que parece uma bolsa, ok? Essa estrutura é chamada de vacuolo. O vacuolo, ele está presente na célula eucariótica vegetal, inclusive em materiais didáticos, afirma que o vacuolo pode ocupar cerca de 98% do peso da célula vegetal. O vacuolo vai ser responsável por armazenar água e íons, ok? Substâncias iônicas como sódio, potássio, magnésio, por aí. Isso vai ser importante para a planta quando a planta ter déficit de água. Imagine só nós seres humanos. Quando nós estamos com sede, nós vamos beber água. Mas, se as plantas estão com sede, entre aspas, elas não têm movimento próprio, não se locomovem como nós. Significa que se a planta está com sede, entre aspas, significa que lá embaixo não tem água. Então, o vacuolo vai ser importante para o quê? Armazenar a água e íons para quando não houver água lá embaixo, a planta poder se hidratar e recuperar os nutrientes. Então, o vacuolo é a segunda estrutura ou segundo componente que vai diferenciar a célula eucariótica vegetal da célula eucariótica animal. Então, conclusão. Diferença entre célula eucariótica vegetal e célula eucariótica animal é que a célula eucariótica vegetal, diferentemente da célula eucariótica animal, vai possuir parede celular, cloroplasto e vacuolo. Eu deixei uma estrutura aqui na ponta chamada de centríolo. O centríolo é uma estrutura formada por 9 conjuntos de 3 microtúbulos. O centríolo vai participar no processo de divisão celular, formando as placas do fuso acromático, lá na mitose, na meiose, ok? E também vai ser responsável por formar estruturas de locomoção das células, como o espermatozoide, por exemplo, tem flagelo. Então, o flagelo vai ser formado pelo centríolo. Por exemplo, nos paramécios nós encontramos cílios. Os cílios serão formados pelos centríolos. Então, os centríolos vão estar presentes na maioria das vezes em células eucarióticas animais, ok? Mas, nas células eucarióticas vegetais, os centríolos só vão ser encontrados nos vegetais inferiores, ok? Nas briófitas e nas pteridófitas. Ao passo que as gimnospermas e angiospermas não vão possuir os centríolos. Agora, preste atenção num detalhe. Sobre o vacuolo e essa estrutura que chama de lisossomo. Há materiais didáticos que afirmam que a célula eucariótica vegetal não possui lisossomo. Isto pode ser uma verdade, mas não como um todo. Na verdade, as células eucarióticas vegetais não possuem sim o lisossoma. Por quê? O lisossoma vai ter enzimas nela que serão capazes de digerir substâncias que vêm da célula e fora da célula. Vamos ter uma aula sobre transporte por vesícula, onde vamos falar de dois processos de endocitose e exocitose. Vamos falar muito bem dos lisossomas. Então, acredita-se por aí que as células vegetais não possuem o lisossoma. Certo, não possuem, mas é que as enzimas digestivas encontradas nos lisossomas vão ser encontradas armazenadas no vacuolo, ok? Muito bem. Então, os lisossomas vão ter a função de digestão intracelular. Tudo que estiver dentro da célula, de estranho, ou uma organela a não estar a funcionar bem, como por exemplo uma mitocôndria, vai ser digerida pelos lisossomas, é claro, não funciona bem. Agora, vale também lembrar que o vacuolo que está presente em célula eucariótica vegetal
pode estar também em célula eucariótica animal. Mas atenção, se o vacúolo estiver na célula eucariótica animal, vai ser de tamanho reduzido ou ausente. Ok? Muito bem. Pessoal, uma dica. O conhecimento não é sinônimo de inteligência. O conhecimento é o acúmulo de saberes. Então, campeão é aquele que vai à busca do conhecimento, dia após dia, sem pular etapa. Lembrando-se sempre que os conhecimentos mais básicos é que te farão dominar os mais amplos. Eu sou Dário, foi um prazer estar consigo. Se subscreva no canal, clique no sininho das notificações para que possas receber mais vídeos, caso você ainda não se subscreveu. Deixe um comentário crítico para o avanço do canal e não se esqueça de dar aquele like gostoso. Ok? Tchau, até a próxima aula.